para a igreja não foi ensinada a batizar ninguém dentro de água, de nenhum ministério. Até porque, gente, isso é muito fácil de entender, é muito lógico, é só conhecer a palavra. Jesus não mandou ninguém fazer batismo de igreja, de água dentro de igreja. Até porque os apóstolos não tinham igreja, instituição. Os apóstolos não tinham ministério, instituição como hoje existe. Onde cada um tem que ser batizado naquela instituição. A outra não aceita, a outra não aceita. Paulo vai dizer que há um só batismo. 1 Coríntios capítulo 12. Há um só batismo. E esse batismo não é o batismo de água da igreja. É o batismo para a remissão de pecado que o homem recebe quando crê em Jesus. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo é o batismo para a remissão de pecado. Quando o pecador crê e se converte a Jesus, ele recebe imediatamente o perdão de Deus, ele recebe imediatamente o selo de Deus, ele é selado pelo Espírito Santo, confirmando uma propriedade de Deus, um novo nascimento convertido para a salvação. É aí que entra o que diz Marcos 16:15. Aquele que crê e for batizado. Esse é o batismo que Pedro prega em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Olha o que Pedro vai dizer. Os apóstolos, pode examinar as escrituras, nunca pregaram o batismo de água da igreja em canto nenhum. Até porque os apóstolos nunca pregaram essa ideia de igreja que nem hoje muitos pastores pregam. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38, para você entender. É Bíblia, estou trazendo aqui um esclarecimento do ensino da verdade do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 38. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse contexto aqui está dentro de uma pregação de Pedro, aonde Pedro está pregando dentro de uma situação aonde os religiosos, os anciões de Jerusalém, os sacerdotes judaicos, eles queriam proibir os apóstolos de pregar diante de uma manifestação do poder de Deus usando os apóstolos. E eles chegam para os apóstolos e dizem: em nome de quem vocês estão pregando, estão fazendo isso? Qual autoridade? Quem vos deu essa autoridade? Como se tinha que fazer por eles, porque eles eram as autoridades religiosas da época. E Pedro vai dizer: no nome daquele que vocês penduraram no madeiro, que vocês rejeitaram, o Jesus de Nazaré, aquele que vocês não aceitaram, é no nome desse que o milagre acontece, que esse coxo está andando, que o milagre aconteceu, e nós pregamos com a autoridade do nome dele. Ele que nos deu a autoridade, pelo poder dele, não é pela autoridade de homem, de pastor, de papa, de padre, não é pela autoridade de igreja, de homem, não. E Pedro começou a pregar e mostra o juízo que vinha. Porque aquele Jesus que eles rejeitaram é o Salvador de toda a humanidade. E Pedro agora vai começar a mostrar. E nesse contexto aqui, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, muitos que estavam ali ouviram a pregação dos apóstolos e agora se dirigem para ele e diz: irmãos, o que nós devemos fazer? Porque eles queriam o livramento do juízo também. Eles queriam entrar no livramento, ter a salvação. E aí Pedro vai dar a resposta agora, no versículo 38 de Atos capítulo 2. Pedro vai dizer, por quê? Porque o versículo 37 vai dizer que os que ouviram se compungiram no seu coração, tiveram um quebrantamento, um arrependimento. É isso que Deus quer do homem, para ele receber o dom gratuito de Deus, o selo do Espírito Santo, a remissão do batismo, a remissão do pecado pelo batismo com o Espírito Santo. Pelo batismo com o Espírito Santo. E quando eles se arrependem, o texto vai dizer que eles entristeceram no seu coração. E pergunta aos apóstolos, eles agora se interessaram, eles agora tiveram a preocupação de buscar o conhecimento para ser salvo. E perguntam aos apóstolos: irmãos varões, o que nós devemos fazer?
Pedro, no versículo 37 de Atos 2, 38 de Atos 2, Pedro vai dizer, olha como está escrito aqui. Atos capítulo 2, versículo 38. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Primeiro, tem que ter o arrependimento. Ninguém pode crer em Jesus se não se arrepender. A mensagem do Evangelho é para o homem ouvir, se arrepender, crer e se converter. Primeiro tem que se arrepender. Porque tem muita gente que crê, mas não se arrepende. Está entendendo? Então Pedro vai dizer, arrependei-vos. O que é arrependimento? Mudança de entendimento. Mudança de direção. Faça isso. Não é mudança de religião. Não é mudança de comportamento social dentro de igreja. Dentro de situação agora no religioso. Não. É mudança de entendimento. É esclarecimento que o homem tem quando ele ouve a mensagem do Evangelho. E Pedro vai dizer, primeiro, arrependam-se. Para que, então, vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Arrependam-se para receber a remissão dos pecados. Em nome de Jesus. E a partir daí, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, a alegria, a certeza, a convicção, o selo, a garantia de Deus pelo Espírito Santo na vida daquele que crê em Jesus Cristo, se arrepende e se converte a Ele. Esse é o batismo que Jesus fala. Lá em Marcos 16, 15. Não é o batismo que os pastores pregam dentro das igrejas deles para fazer você ser propriedade do ministério deles. Esse batismo não torna você membro da igreja de Cristo. Esse batismo de igreja dos homens torna você membro, propriedade, negócio da igreja dos homens. Aprenda isso.